Glória a Deus. Estamos felizes, irmãos, essa noite estarmos aqui, reunidos para mais uma abertura de Escola Bíblica Dominical. Eu lembro que no trimestre passado, eu também fiz a abertura, foi na sexta-feira, foi no domingo, não sei se foi no domingo, eu acho. Também foi a abertura da santificação, né? Foi do Levíticos. E acabei fazendo um fechamento, não aqui, lá no Imbu, fui lá para o Imbu, fiz o fechamento a semana passada. Eu ando um pouquinho, é complicado, né? Hoje estamos fazendo aqui a abertura deste quarto trimestre, terminando o ano, um ano letivo. Daqui a 13 lições, praticamente, estaremos dando conclusão a este ano de Escola Bíblica Dominical. Todos pegaram revista, irmãos? Todos têm? Nem todos, né? Deixa eu fazer uma pergunta assim, meio estranha. Quem é aluno da Escola Bíblica Dominical aqui? Ó, a metade. Falta bastante gente ainda. Quero deixar o convite para você. Não diga esse próximo domingo que nós não teremos, né? Estamos com eleição. Mas, a partir do outro domingo, estará aqui conosco já a segunda lição desta revista. Tá bom? Vem aí, participe da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção, irmãos. Pedro disse crescer na graça e no conhecimento. Esse trimestre nós teremos uma lição que é muito boa. O tema, embora muita gente diga assim, mas falar das parábolas, isso é muito fácil. Bom, então eu gostaria que você viesse até a mim, assim, para você me ensinar, porque eu queria aprender um pouco mais. Porque quanto mais a gente busca aprender, mais vê que o negócio é profundo, mais lições estão inseridas dentro das parábolas que Jesus tem ensinado. Já estou há 34 anos na igreja e toda vez que eu vejo alguém pregar sobre uma parábola, eu vejo uma paisagem diferente, pastor Ricardo. Um panorama diferente, tem uma mensagem nas entrelinhas que a gente acaba não percebendo. Não é isso? Porque a parábola, ela tem um objetivo. E o objetivo dela é levar ao ouvinte uma mensagem que seja clara. Só que eu vou dizer algo para você. Quando Jesus trouxe, eu vou desfazer algo que dizem geralmente nas igrejas. Que geralmente a gente fala assim, a parábola Jesus deu para clarear a mensagem. Só que quando Jesus pregou por mensagem, ele fez exatamente o contrário. Ele ensinou por parábolas para que se cumprisse aquilo que disse Isaías. Tendo ouvidos, ouviram e não entenderam. E tem mais, Jesus disse assim, olha, aquilo que eles tinham será tirado. O que tem vai ser tirado? O entendimento. Porque os doutores não entenderam, nem tampouco os discípulos entenderam o que Jesus falava. Onde está escrito isso? No texto bíblico. Porque Jesus falou a parábola, e praticamente ele começa com a do semeador, a boa semente. Ninguém entendeu. Às vezes a gente fica preocupado porque a gente fala alguma coisa, as pessoas não entendem. Jesus falava muita coisa que ninguém entendia. Os discípulos chegaram em casa e foram perguntar, olha, não entendemos nada. É quando Jesus disse assim, mas até vocês não entenderam? Mas nem vocês entenderam? Estão andando comigo? Fala a minha língua? Falo com vocês e vocês também não entenderam? Não, nós não entendemos. Foi quando Jesus explanou, deu a interpretação da semente, né? O que é a semente, que é a palavra. Aí eu faço uma pergunta. Se Jesus não tivesse dado a interpretação, já imaginou quantas interpretações não estavam dando acerca dessa parábola da semente? Porque algumas parábolas ele dá a interpretação. Mas outras ele dá a narrativa e deixa por conta. Aí vai da imaginação do ouvinte. Se está entendendo, ou se está querendo fazer uma interpretação que seja propícia. Não é isso? Bom, nessa lição, nós estaremos estudando, né, o nosso contra-regra, que é o Marcelo, menino. Ele falou assim, não, você lê pela TV. Irmão, você acha que eu consigo ler aquilo ali? Consigo nada.
Aí eu coloco aqui, você coloca por lá. Serão essas 13 lições. O título é As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Primeira lição, que é a de hoje, parábola, uma lição para a vida. Então será uma questão mais técnica, trazendo definições. Aí vamos começar a lição 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Vocês estão conseguindo ver aqui, ler? Tá bom? Tá bom. Terceiro, o crescimento do reino de Deus. 4, perseverando na fé. Lição 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Lição 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Lição 7, perdoamos porque fomos perdoados. Lição 8, encontrando o nosso próximo. Lição 9, o perigo da indiferença espiritual. Lição 10, precisamos de vigilância espiritual. Lição número 11, despertemos para a vinda do grande rei. Lição 12, esperando, porém, ou mais, trabalhando no reino de Deus. Lição 13, a humildade e o amor desinteressado. Todos esses temas estão inseridos dentro de uma parábola. A que nós começamos hoje é a primeira, que é a parábola, que é uma lição para a vida. Então, a verdade prática, como abertura dessa lição, diz assim, texto áureo, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. Veja, sem parábolas nunca lhes falava. Ele está falando de quem? Dos fariseus, dos escribas, das pessoas que não estavam dentro do círculo dele. Ok? Por quê? Para eles não entenderem. Verdade prática. As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições. E delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Ele está dizendo o seguinte, olha, das parábolas podemos tirar o nosso devocional. Nosso devocional é a nossa vida cristã. Tudo bem? Quantas parábolas praticamente vocês acham que Jesus escreveu? Hoje aqui é escola. Rapaz, quem trouxe água gelada aqui? Aqui é um culto escola hoje. Hein? Então vocês hoje vão trabalhar com a memória, com o arquivo. Quantas parábolas mais ou menos Jesus escreveu? Quem sabe? Olha, existem algumas questões na Bíblia que ficar debatendo ela é perca de tempo. Por exemplo, quantas parábolas Jesus escreveu? Tem autores que dizem 35, outros dizem 38, outros falam 40, outros falam 44. Ok? Então, porque tem pessoas que juntam uma parábola na outra. Quer ver um exemplo? O capítulo 15 de Lucas, por exemplo, quantas parábolas são ali? Ali é uma parábola dividida em 3 partes. Na contagem teológica, ela entra como uma parábola só. Aí tem comentaristas que não entram nessa questão, pastor. Não divide. E faz o quê? Pega e conta como 3. Tu viesse trocar, vem. Vou voltar nesse homem. Então, está entendendo? Então, por isso que não vai bater. Então, existem questões que não interessam. O importante é conhecer o objetivo e a mensagem da parábola. Isso não quer dizer que você não se esforce em buscar estudar e entender essas particularidades, porque acaba se tornando importante também. Jesus, quando vem trazer essa questão de estar ensinando por parábolas, é o método didático que ele escolhe para falar com as pessoas do seu tempo, e nós vamos ver no decorrer da lição. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe está lá em Marcos 13, 10 a 17, que o pastor Wagner, cadê ele? Sumiu. Já fez convosco, não é isso? Está aqui, ó. 138 dos discípulos disseram porque ele falasse por parábolas. Então já podemos passar isso aqui. Vamos para a introdução. Nessa imagem, que tipo de parábolas vocês imaginam com essa imagem? Isso aqui eu coloquei de propósito. Que é para despertar a mensagem através da visão. O que é que você imagina que parábola seria essa aqui?
A do semeador, a do joio e do trigo. A da pérola não pode ser. Do filho pródigo não pode ser. Da ovelha perdida não pode ser. Então tem que ser com a agricultura. Pode ser do semeador e pode ser também de quê? Do joio e do trigo. Ok? Então veja, como existe essa dificuldade, mesmo que você esteja olhando, e dizer assim, como é que eu devo interpretar aquela imagem? A mesma forma as pessoas ficavam quando ouviam uma parábola. Como é que eu devo interpretar o que é que eu estou ouvindo? Porque tem imagens que são fáceis de interpretação. Você olha e já interpreta. Como existe também palavras que as pessoas falam que é de fácil interpretação. Mas tem outras que a pessoa conta uma história, buscando fazer uma analogia, e nem sempre a gente entende. E geralmente tem que falar assim, rapaz, eu achei que você estava falando de uma coisa, você está falando de outra. Não é assim? Já aconteceu isso com você? Por quê? Às vezes queremos dar a nossa própria interpretação. Só que a interpretação ela precisa ser buscada em quê? Dentro de todo um contexto cultural, tá certo? Histórico, e nós vamos ver isso durante a lição. A introdução, o autor diz o seguinte, que quando estudamos as parábolas dele, de Jesus, com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que ele nos deixou para sermos bem-sucedidos. O que Jesus quis ensinar, por exemplo, com a parábola, e eu vou chamar de parábola, questão do capítulo 15, da dracma perdida. Eu não vou falar aqui das parábolas, eu não vou trazer interpretação das palavras. A gente vai fazer apenas um bate-papo hoje. O que Jesus quis ensinar? Qual a interpretação que você já tem dessa passagem? Geralmente, o que é que nós dizemos? Quem se habilita? Geralmente a gente diz assim, vocês vão ficar assim calados comigo? Falem comigo, por favor. Eu estou doido para descer, se vocês não imaginam. Nós sempre dizemos o seguinte, olha, fala daquele crente que está dentro de casa e se perde dentro de casa. Não é isso que nós dizemos? A questão é que nós não olhamos o valor de uma dracma. Qual o valor de uma dracma? Por que nós não damos valor à dracma? Porque a dracma não faz parte do nosso tempo. Então a gente olha para a situação da dracma e não para o valor da dracma. A questão da mulher, a relação da mulher com a dracma não é questão apenas de estar perdida de situação. É o valor que para ela tem. Aquela dracma é aquela moeda que ela tinha com ela, carregava consigo. Aquilo não é apenas o dinheiro de um dia de trabalho. Não, aquilo ali para ela é algo que é emocional, afetivo. Você está entendendo? No mínimo ela ganhou de alguém muito amado aquilo. Geralmente as mulheres quando ganhavam aquela dracma carregavam no pescoço, faziam um brinco, colocava e não perdia-se. Porque quando o amado a visse, ela precisaria estar com aquela identificação. E ela tinha perdido isso aí. Ok? Mas você vai ficar se passar pelas dracmas lá na frente. Estudar esse conteúdo, como disse Jesus aos seus primeiros discípulos, é o quê? Privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem e o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouviam o que ouvis e não o ouviram. Assim, as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênção para todos quantos acolhem sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que eles ensinam. O problema é quando as pessoas endurecem o coração. Pastor Alberto, as pessoas, sou crente, não endureço. O problema é que eu já estou acostumado a ouvir parábola desde que eu estou na igreja. Então, quando se fala da ovelha perdida, então nós já ficamos satisfeitos, porque já sabe o que vai acontecer, qual é o final. Afinal de contas, o pastor vai deixar as ovelhas. Onde é que o pastor deixa as ovelhas? Hein, pessoal, aí atrás. Já no aprisco? Aqui do lado esquerdo, onde é que o pastor deixou as ovelhas? Aí quando vocês cantam o hino, o que é que vocês dizem? Que deixou no aprisco, não vem? Quem é o culpado disso? Quem fez o hino? Totalmente. O texto diz que ele deixou as 99 no deserto.
Eu pergunto para vocês, não é perigoso deixar 99 ovelhas no deserto, não? Não tem. Mas não tinha. Deixou no deserto. Escuta só, olha o perigo. Arriscou a vida de 99 por causa de uma. É mais profunda a mensagem do que você imagina. Ovelha que sabe cuidar de si mesma? Não. Quem são essas ovelhas, essas 99 que achavam que sabiam cuidar de si mesma? É Israel. Achava que sabia cuidar de si mesma. Aí Jesus, eu deixei no deserto. E fui buscar aquela que realmente sabe dar valor ao seu lugar. Hã? Se passar aqui pelas 99, aí a gente estuda depois. Conceito de parábola. O que é parábola? No hebraico, machal. Dependendo do contexto, toda parábola depende do contexto. Toda parábola depende do contexto. Refere-se a um dito profético. Pode ser um provérbio, uma analogia. Isso aqui é praticamente do Antigo Testamento. Um enigma, um discurso, um poema, um conto ou um símile. O que é símile? Comparação. Toda passagem bíblica que tiver assim como, é uma símile. Por exemplo, Jesus fala assim, assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele está fazendo? Isso é símile. Ok? Toda vez que tiver essa expressão. Essa palavra ocorre aproximadamente 40 vezes. Qual? Machal. No Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida como provérbio. Mas também pode ser um enigma. Não? No grego, vem de parábola. Em um Novo Testamento é parabolé. Por ao lado de. Ou seja, comparação. Comparar. Com o sentido de comparar. Como ilustração de alguma verdade ou ensino. E nesse sentido torna-se um instrumento didático, de ensinamento. Jesus usou, por exemplo, algumas comparações acerca da sua própria morte e ressurreição, ilustrando com fatos verídicos. Quem vai falar para mim um exemplo? Jesus usou um fato verídico para ilustrar a sua ressurreição, morte e ressurreição. Ele usou uma símile. Ele falou assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também estará o Filho do Homem no ventre da terra. Não falou isso? Então ele fala assim como, ele está falando como? É uma símile comparativa. Só que ele está usando uma ilustração de um fato real. Certo? Agora, se você olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, ele vai usar muitas passagens, principalmente no Novo Testamento, que são passagens do cotidiano das pessoas. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus, pelo que podemos entender na Bíblia, qual era a profissão dele? Carpintaria. Mas ele nunca faz, ao menos eu não vejo, não lembro, de uma parábola que ele faz com carpintaria. Ele faz com agricultura, de semente, plantador, tal, colheita, ceifa. Ele faz com pescadores, com as águas do mar, com a pescaria, com a ostra. E ele faz com a pecuária, com as ovelhas e com outros animais. Camelo, ele faz. Agora, assim como pega uma madeira e faz uma cadeira, não tem isso. Por que não tem? Porque Jesus, através desses ensinamentos, ele está falando para as pessoas no cotidiano deles. Quem era o carpinteiro ali? Era ele. As outras pessoas eram carpinteiras? Não eram. A maioria eram pescadores, agricultores e pecuaristas. Então ele tem que falar a língua das pessoas que estão ouvindo. O paralelo que ele vai fazer com as pessoas que vão ouvir e vão entender o que ele está dizendo. Então, quando ele falava sobre semente, as pessoas, por exemplo, joio e trigo, talvez um pecuarista ficasse viajando. Mas o agricultor sabia muito bem que o joio cresce junto com o trigo. Certo? E que não é bom, não seria bom a colheita. Aí a pergunta é, mas como é que ele sabia disso? A resposta mais simples é, mas Jesus sabia tudo, ele era Deus, né? Essa é a resposta simplista. É que existe um método de aprendizado que chama-se observação.
O método por observação. A gente aprende observando, a gente aprende ouvindo, a gente aprende pesquisando. São métodos de aprendizado, ok? Então Jesus, nesse sentido, ele era bem nerd. Sabia que Jesus era nerd? Observava e aprendia. Observava e comparava. Até os 30 anos, ou até os 12 anos, primeiro até os 12 anos, porque ele fez o bar mitzvah dele, ele aprendeu na sinagoga com os professores. Depois foi fazer o quê? A graduação lá no templo, que era o bar mitzvah. Lá, ele praticamente já passou ao doutorado. Algumas pessoas falam assim, os discípulos de Jesus eram tudo indoutos, eram tudo iletrados. Pensa comigo, irmãos, pensa comigo. Jesus fez o doutorado dele com 13 anos, porque ele estava ensinando 12 anos. Ele estava ensinando para quem? Para os doutores. Quem ensina para doutor é doutor, por isso que ele é chamado de rabi. Todo lugar ele é chamado de rabi. Primeiro, porque ele defende argumento que ele mesmo coloca. Ele levanta as teses e ele defende com argumentação. Então ele é doutor. Aqueles discípulos passaram quantos anos com ele? 3 anos e pouco. Você acha que os homens andando com Jesus 3 anos e meio, ouvindo lição todos os dias, pregação todos os dias, conceitos novos todos os dias, depois de 3 anos e meio ainda vai pensar do mesmo jeito? Aí está de brincadeira comigo, querendo que eu acredite que um homem desse vai ser iletrado. Porque quando Pedro se levanta para fazer aquela explanação lá no capítulo 2 de Atos, aquilo são palavras, irmão, de quem é douto. E não indouto. A forma que João transcreve, escreve o seu evangelho, aquilo não é de um pescador lá da Galileia, não. Então, essa mania que as pessoas têm, esse costume que as pessoas têm, e que os crentes acabam aceitando e recebendo, que aqueles discípulos parece que continuaram os sabe, na sua maneira de pensar, de agir, do seu entendimento, antes de conhecer Jesus, não é o mesmo, mas não é mesmo. Porque quem anda com Cristo, aí aprende. Einstein já dizia, a mente que se abre para o conhecimento jamais voltará a ser do mesmo tamanho. Nós que temos apenas algumas páginas escritas acerca da vida dele, a nossa vida já mudou? Ou não? Você hoje conhece muito mais a Deus do que conhecia antes de ser crente, sim ou não? Agora imagina você andando com Jesus todos os dias. Não tinha aquela coisa, Senhor, tá bom, domingo a gente se encontra. Todos os dias, 3 anos e meio, mais de 1000 e poucos dias, junto, ouvindo pregação, palavra, oração, vendo milagres, sabe, vendo prodígios, maravilhas, discursos de Jesus, Jesus discutindo com o fariseu, discutindo com escribas, falando e ensinando para ele as profundidades do reino de Deus. Agora termina tudo aquilo, a gente só vai lembrar de quê? Que Pedro negou Jesus. Que Judas traiu Jesus. Que Pedro e João e Tiago quiseram usurpar o lugar dos discípulos. Isso são fatos que acontecem na vida de todo mundo. Todos nós já passamos por isso. Agora, o que eles ouviram, isso ficou no coração. Isso mudou a vida deles. Amém? Glória a Deus. Vamos passar aqui para frente. Então, o conceito, vamos para frente. Ponto 2 aqui. Ainda é o ponto 1. A parábola é usada 50 vezes no NT, sendo 2 para indicar uma fala figurativa e 48 vezes. Isso aqui, no caso, são dados, tá? Aqui, em síntese, parábola significa literalmente comparação. E como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, para ilustrar uma verdade. E a ilustração dessas verdades a gente vai deixar para ver dentro das suas respectivas lições. Agora, a distinção entre parábola e outras figuras de linguagem. Aqui a gente vai para a gramática. Quem fugiu da aula de português, hoje vai passar pelo juízo. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas. Vamos ver. Símile eu já falei. O que é símile? Símile é uma comparação. O que é um provérbio? Um provérbio é um ditado breve. Ok? Um ditado breve, que é um machal. Aqui os estudiosos de teologia, os professores estão aqui,
sabem muito bem que fizeram aí já poesia hebraica, que o provérbio, no seu gênero poético, é um ditado breve, certo? Sintético. Né? Então ele é sintético. Ele simplesmente diz, por exemplo, quer ver um provérbio que traz uma símile? Ele diz assim, a luz do justo é como a aurora. Entendeu? A luz do justo é como a aurora, que vai crescendo cada vez mais, né? Ele faz um ditado breve, junto com uma comparação, com uma símile. Certo? Então isso é um provérbio. Vamos lá. O que é metáfora? O que é uma metáfora? Bochon, o que é uma metáfora? Escola bíblica, filho. Tanto faz domingo, sexta-feira é a mesma coisa. O que é uma metáfora? É quando um objeto animado ou inanimado toma o lugar do sujeito. Por exemplo, Jesus diz assim, eu sou a porta. A porta é um objeto inanimado. Toda vez que Jesus fala alguma coisa, que ele é alguma coisa, existe o verbo ser ou estar, é metáfora. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Tá certo? Sempre diz assim, eu sou isso, ego eimi, que ele fala, né? Estim, que seria o estar, o verbo ser, do grego. Sempre que ele falar isso aí, é uma metáfora. Tá certo? Então, o que é alegoria? Alegoria é, por exemplo, se você olhar lá em Gálatas, Paulo faz uma alegoria. Paulo pega o Monte Sião, ele pega Sara o filho, o Isaac. Do outro lado tem Monte Sinai, tem Agar e tem Ismael. Essas 6 personagens, animadas e inanimadas, ele diz que o Monte Sião seria o quê? Que o Moriá, né? Seria o céu. Que a Sara representa praticamente a igreja ou as coisas que vêm de Deus, que é o filho da bênção, e Isaac seria o filho da promessa. Ao contrário, temos o Sinai, de onde vem a lei, Agar, que é a escrava, e o Ismael, que é filho da escrava. O que Paulo está querendo dizer lá em Gálatas com isso? Que Cristo nasceu da descendência de Isaac. Então, aquele que está ligado a Cristo está livre, porque é filho da esposa, certo? Ismael é filho da escrava, seria a lei. Aquele que está vivendo pela lei ainda é escravo da lei, dos rituais da lei. Ou seja, a lei não liberta, quem liberta seria a graça, seria Cristo, que vem através da linhagem correta de Abraão, ok? Então depois vocês dão uma olhadinha lá em Gálatas, quando ele fala sobre isso, é uma alegoria que ele faz. Bom, tem uma fábula. O que é fábula? Fábula é um conto, tá? E o tipo, o que é tipo? Tipo, ele aponta para o antítipo. Jesus, na Bíblia, sempre é o antítipo. Aqui os obreiros. Ó, todo mundo bonito. Os obreiros aqui, fala um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A rocha aponta para Cristo. Tá? Sabia que existe um tipo de Cristo que a pessoa prega à vontade aí e está errado? Hermeneuticamente está errado? Vamos desconstruir assim? Eu posso dar um toque para vocês? Eu sei que vocês não vão concordar muito comigo. O pastor Luiz fala que eu sou meio polêmico. Geralmente a gente fala que Isaac é tipo de Cristo. Não é isso? Porque Deus fala assim para Abraão: Abraão, olha como é importante o estudo da hermenêutica, para quem não gosta de teologia. Teologia esfria, teologia deixa o crente desviado. Então eu já estava desviado, irmão, desde 1990. Porque desde 90 que eu estudo teologia. Me dá o teu filho, teu único filho. Eu quero Isaac, não me traz Ismael, não quero Isaac. Não é assim? O que ele faz? Pega o Isaac e leva. Aí lá no Monte Moriá, quando está lá, o que faz? Ele levanta o altar, põe as pedras, pega o menino, coloca lá em cima, e a gente fala o seguinte, geralmente os pregadores falam, que Abraão é tipo do pai, né? Que Isaac é tipo de Cristo. Sim ou não? Mas tem certeza? Não existe um outro personagem aí nessa história? Não tem um cordeiro? Como é que Isaac pode ser tipo de Cristo?
Ali tudo bem, mas nessa passagem não. Por isso que quando a gente olha para a parábola, para a história, para a símbolo, para essa hermenêutica, para a interpretação, tudo depende do contexto. Ali sim, quando ele está recebendo a noiva. Beleza. Não, José também, quando está vendido pelos seus irmãos. Mas dá uma olhadinha onde a gente está. Vamos focar onde a gente está. Porque quando o Abraão pega aquela faca peixeira, 16 polegadas, estou brincando com as polegadas, e vai deferir lá no pescoço, que ele cortava o pescoço, uma voz do céu diz assim, não faça tal coisa, agora eu sei que temos a Deus. Quem é aquele Isaac que vai ser substituído pelo cordeiro? Só uma humanidade. Porque o cordeiro está atrás de Abraão. Existe dentro dessa mesma interpretação uma razão do porquê o cordeiro está atrás de Abraão. Por que ele está atrás de Abraão? Ele não podia estar na frente, nem podia estar do lado. Ele tem que estar atrás de Abraão. Porque esse cordeiro aponta para quem? Para Cristo. Lá no capítulo 8 de João, ou é capítulo 6 ou é capítulo 8, Jesus fala assim para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então o cordeiro, ali, o cordeiro atrás de Abraão, fala da eternidade. Que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia, ela é completa em tudo, irmãos. Tudo está dentro, esquadrinhado, sabe, certinho. Aí o Abraão pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro, ou seja, o cordeiro foi sacrificado. Paulo diz, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, depois que o cordeiro está atrás de Abraão, ok? Isso aí é uma questão de interpretação. Vamos para cá. Então, na questão aqui é o tipo. Não confundir com a parábola, que é outra coisa. Também destacar que a parábola não é um mito. O que é um mito? O mito é um conto, seria fantasioso. Veja, dentro da ciência da religião, o mito conta uma história real. Quer ver uma história real? A questão da renovação do caos para uma nova era, um novo tempo. Isso acontece na minha vida e na sua todo ano. Quando? No final do ano. Existe a virada do ano exatamente para isso. E todo final, comecinho de ano, você promete alguma coisa para Deus, não é não? Senhor, esse ano eu vou ser melhor. Senhor, esse ano eu vou... Olha, esse ano passado eu fiz besteira, mas esse ano, Senhor, tu me ajudando, eu não sei o quê. Isso é a renovação. Sabia que isso faz parte da história do mito? É um mito, isso? Que conta a questão da realidade? Tá? Não vai confundir esse mito que eu estou falando com outra pessoa. Tendo em vista que ele narra uma história como se fosse verdadeira. Isso é no conceito gramatical, no contexto da fábula. Eu estou falando aqui no conceito da ciência da religião, ele narra uma história real, tá? Porém, não adiciona nem a probabilidade, nem a verdade. A questão do mito. Já a parábola ilustra verdades por meio de símbolos, 2 pontos. Então a gente entende que o campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino. A que parábola ele está se referindo aqui? Quando ele dá a interpretação para os seus discípulos? Olha, vocês não entenderam? Não, nós não entendemos a parábola. Jesus tinha contado a parábola do joio e do trigo. E eles não tinham entendido. Então Jesus fala assim, olha, o campo é o mundo. O inimigo é o diabo, aquele que plantou o joio. Ele falou assim, o inimigo é o diabo. E a boa semente são os filhos do reino. Ok? Então ele dá interpretação para os seus discípulos. Aqui do trigo e do joio. Aplicação de uma parábola. Ponto 3. Coloquei umas figurinhas assim para ficar bonitinho. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, que eram os adversários de Jesus, ele adotou o método de ensino por parábolas. Ele está repetindo a mesma coisa aqui. Isso é que a gente já viu. Lá em Mateus 13:10, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falar por parábolas, que foi lido já. Jesus usava esse método em razão de quê? Diversidade de caráter, de nível espiritual, moral, de seus ouvintes. Aqui ele simplesmente deu uma explicação. Tá? Veja só. Em Marcos 4, 10 e 12, que é o ponto 3, quando eu grifar assim, porque eu achei importante. Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por 2 razões distintas. Senhor, por que tu está sempre falando por parábola? Tá bom, vou falar para vocês por quê. Primeiro,
para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la e para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Ah, então Deus pode falar comigo e eu não entender? Pode. Como? Se eu tiver, por exemplo, contra a vontade dele. Pode ou não pode? Mas Senhor, eu te sigo, eu estou nos teus caminhos. Tá, mas está com o coração fechado. Deus está querendo às vezes fazer alguma coisa conosco, tem um plano melhor na nossa vida, ou seja, tem algo melhor, o resultado é melhor, e a gente geralmente fecha o coração e diz, não, mas eu quero como eu quero. Então Deus começa a fazer determinados processos conosco, e a gente não sabe sem entender o que está acontecendo. Usa alguém e fala, e fala, não, isso aqui não é para mim. Tem nada a ver comigo. Não acontece? Né, Billy? Chega alguém e fala uma coisa, o que nós devemos fazer? Deus, eu não entendi o que o Senhor falou, alguma coisa está errada comigo. Esclarece-me. Eu preciso entender o que é. Deus vai esclarecer. Assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar a relação com o que a precede, ou seja, o contexto. Com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Veja, vamos para o ponto 2, que é o contexto social e literário da parábola. Então, primeiramente, ele falou, o autor da revista, o comentarista, está falando da definição de parábola, como aplicá-la, olhar direitinho, porque existe termos gramaticais, comparativos, ok? Agora ele vai falar do contexto social, e isso aqui é o que derruba muita gente. Coloquei esse mapinha, não tem na revista, já exatamente vai explicar. Isso aqui derruba muita gente. Primeiro, precisamos entender se é contexto social literário. Vamos ver o contexto social. Onde? Na Galileia. Aonde ficava a Galileia? Na época de Jesus, isso é geografia bíblica. Na época de Jesus, Israel, ou vou chamar de Palestina, Israel estava dividido em 3 partes. Quais partes eram essas? No sul ficava a Judéia. No centro ficava Samaria. E ao norte, a Galileia. Isso entre o Jordão, que está aqui, e o mar Mediterrâneo, que a gente chama de Cisjordânia. Aqui na Transjordânia ficava Cesareia de Filipe, onde Jesus, lá no capítulo 16, versículo 18, vai falar para Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, é aqui em Cesareia, e Decápolis, que é a cidade, são as 10 cidades. Bom, Galileia é praticamente o palco público do ministério de Jesus. Embora Jesus tenha nascido no sul, foi criado na Galileia, principalmente nessa cidadezinha aqui, ó, chamada Nazaré. Naim está fazendo divisão entre Samaria e Galileia. É importante saber disso aqui, para quem ler Bíblia e quer entender o que está escrito na Bíblia, e não ficar pregando besteira, falando coisa que não tem nada a ver, precisa aprender isso aqui. Porque muitas vezes Jesus desceu do monte que estava na Galileia, e tem pregador que diz assim, Jesus desceu do monte e entrou no templo, mas geralmente ele estava na Galileia. O templo fica em Judá, fica aqui no sul, a 90 quilômetros abaixo. Pouquinho, né? Pertinho, 90, o cara só erra por 90 quilômetros. É logo ali. É 1 hora de carro, mas é logo ali. Né? É um tiro. Então vamos lá. Então, praticamente eu já falei. Aqui embaixo está aqui, ele vai falar que vai ficar entre o norte, Samaria, mar Mediterrâneo, Fenícia. Se o ser humano que lê Bíblia entender isso aqui, ó, a mulher Ciro-Fenícia, está aqui a Síria, está a Fenícia. Jesus estava fora dos termos de Tiro e Sidom. Ele veio para cá, para a Fenícia. Jesus estava aqui em cima, quando curou a filha daquela mulher. Ok? Então, geralmente ele andava por aqui, atravessa para cá, mas o seu ministério é aqui dentro desse período. João é que vai colocar o ministério de Jesus, aqui no mapa não está aparecendo, é aqui embaixo, na Judéia. Tá? João fala de um ministério particular, né? E na Judéia. Os sinóticos, que a pouco falo sobre eles, fala do
ministério público e na Galileia. Ok? Então isso aqui aprendeu os tempos de Jesus. Eu coloquei isso aqui como informação para a gente. Por quê? Veja só. A Galileia no tempo de Jesus. Importante para a região era o Mar da Galileia. Qual eram as medidas do Mar da Galileia? Eu trouxe aqui também um mapa para vocês. Tá bom? Ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Tiberíades, Genezaré, ou o Mar da Galileia é a mesma região, é a mesma coisa. Na verdade, é uma grande represa. Porque ele faz parte do Jordão. O Jordão vem descendo, então ele faz aquele grande porção, assim, que parece um mar mesmo, e depois ele desce e vai morrer lá no Mar Morto. Ok? Esse lago ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ok? Por isso que eu falei 90 quilômetros. Ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor dele. As ocupações eram o seguinte, ó, agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento de tecido, curtume, a pesca e a fabricação de embarcações. É por isso que Jesus, nas suas parábolas, usava exatamente essas profissões, essas ocupações. Para quê? Para que eles entendessem. Aqui são frutas de lá. Vocês conseguem ler isso aqui? Eu duvido. Aí eu já ia falar assim também, é demais, né? Eu vou ler para vocês. Na Palestina, terra de Jesus, mas a imagem vocês estão vendo. Mamão, cacau, certo? Uva. Na Palestina, terra de Jesus, predominava a agricultura. No norte da Galileia, onde Jesus morava e passou a maior parte de sua vida, produzia-se, olha só, cevada, azeitonas, uvas, figos, tâmaras e outras frutas. Mais legumes e muito trigo. A Galileia é uma terra plana e fértil, e a maioria desta terra boa pertencia a Herodes e sua família. Então, quando estiver lendo o Novo Testamento, que Jesus está na Galileia, você precisa ter isso tudo em mente. Ah, mas não era uma terra seca, um deserto danado, etc. e tal. Nem sempre. Aqui está dizendo que Jesus tinha casa. E por que a gente prega que Jesus não tinha casa? Hein, Dantas? Acorda aí, Dantas. Dorme não. Hein, Ricardo? Já pregou que Jesus não tinha casa? Você não pregou isso não. Você é crente. Você é crente. Abra em Marcos aí. Você que trouxe sua Bíblia. Capítulo 2 de Marcos. Onde os cabas destelham uma casa lá. Arrebentam uma casa. Aquela casa era de quem? Jesus. Capítulo 2, versículo 1. O pregador gosta de falar isso aqui. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube que estava em casa. Soube-se, né? Souberam, como tem várias versões aí. Ele estava na casa dele, aonde? Em Cafarnaum. E era uma casa pequena? Não, era uma casa grande. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares, tanto a porta. Juntaram-se quantos lá dentro? Muitos. Então a casa de Jesus não era aquela coisinha pequenininha, não. Era uma casa grande. E a turma invadiram a casa dele. Mas chegaram com um paralítico. Não puderam entrar pela porta. Fizeram o quê? Subiram na casa, tiraram uma parte do que a gente chama de laje, que era barro com palha, certo? Que é normal fazer lá. Cortaram as partes dessa madeira, arrancaram fora e desceram o paralítico praticamente quase na cabeça de Jesus. Jesus curou o homem e eu não vejo que os caras arrumaram o telhado. Não é? Sai pulando, vai embora, glória a Deus, etc. e tal, e a casa do homem ficou desculhambada. Não tem gente que vem para a igreja e desculhamba tudo? Vem, recebe a bênção e tal, e etc. e tal, mas deixa o banheiro quebrado, quebra o pé da mesa, quebra a cadeira, quebra o fio, quebra o negócio. Não tem esse negócio? Não é? Não, aconteceu com Jesus também. Bom, deixa quieto, né? Vamos para lá. Olha aqui, eu coloquei aqui, ó, essa imagem do Mar da Galileia. Vem o Jordão aqui. Aí algumas cidades por perto. Tem Corazim, Genezaré, Cafarnaum, Magdala, da onde era Maria, que Jesus expulsou 7 demônios. Tiberíades estava aqui. Ó, esse mapa
que é vista de satélite, do satélite, eles mediram 24 por 14. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. 24 por 14, eles mediram desse ponto para esse. Porque se medir desse ponto para esse, vai dar menos, ou vai dar mais. Por isso que vários comentários, mapas, atlas, você vai ver isso aqui diferente. Por exemplo, 17 por 21, 13 por 21, 17 por 14, por 23, vai ter várias medidas. Então, ficar discutindo medida geográfica é besteira. Nem edifica, ok? Porque depende do ponto que foi medido. Data histórica. Escute, data histórica e medida geográfica, discussão é perca de tempo. O importante é ao menos saber, conhecer, que ele tem, em média, aí sim a gente pode falar, em média, 24 metros de comprimento e 14 ou 15 de largura. Pronto, você não vai errar. Você fala aproximadamente, não tem como você errar. Ok? Quilômetros. Eu falei metro? Misericórdia. Falei mesmo? Falei, irmão, metro? Tá doido. Quilômetros, irmão. Misericórdia. O contexto social e literário. Agora vamos falar do contexto social e literário no sentido de ele reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando, etc. Aqui ele só está terminando esse ponto 2, tá? Aqui ele não vai falar muita coisa, não. Vamos para o ponto 2 aqui, que é Jerusalém. Agora é Jerusalém. Falamos de Galileia. A Galileia, ela tinha mais progresso do que Judá. Jerusalém. Galileia está no Reino do Norte. Ela é mais povoada, ela tem o mar, ela tem os artesãos, né? Tudo aquilo. Ela tem a agricultura, ela tem uma pecuária. Judá tem o quê? Judá tem um templo, os romanos e a turma que só vive pagando imposto. Era o povão, mas nessa época o progresso estava lá em cima. Por quê? O Herodes Idumeu cobrava menos impostos do que Roma cobrava lá embaixo. Porque, embora o Idumeu lá, o Herodes, respondesse para Roma, mas a administração dele era mais ou menos assim independente. Ele colocava as regras dele. Ele só não podia colocar as unhas de fora, que aí Roma ia lá e puxava as orelhas dele. Tá? Mas Judá não, Judá estava passando, que praticamente só tinha mais o templo, o povo vivia da religião, praticamente estava sofrendo. Então veja aqui. Jerusalém é uma das mais antigas cidades, tem mais de 3.000 anos. É a mais sagrada cidade da Palestina. 3 religiões monoteístas praticamente estão centradas nessa cidade. Quais são? Do meu lado direito aqui. As 3 grandes religiões monoteístas centradas em Jerusalém. Quais são? Salva não, pastor, deixa eles. Hã? Meu lado direito. Quais são as 3 grandes religiões monoteístas? Islamismo, quem está falando? É do lado direito? Não, estou vendo do lado direito. Deixa quieto. Deixa eu pular para o lado esquerdo. Lado esquerdo, vai, fala. Fala, moço. Só o islamismo? São 3. E o judaísmo também. E o outro? Cristianismo. Ué, tu é cristão, sabe Deus. Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Tu é cristão. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, todos 3 têm o seu foco em Jerusalém. Por isso que é chamada a cidade mais santa, né? Ela contava com uma superpopulação, sendo que a maioria dessas pessoas estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, da opressão dos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. É por isso que a sedição, o levantamento contra o Império Romano estava praticamente na Judéia. Por isso que Barrabás abandona a Galileia e vai lá para a Judéia. Porque ele sabe que lá embaixo ele vai encontrar pessoas mais dispostas a pegar em armas do que mesmo o pessoal lá de cima da Galileia. Galileia, infelizmente, está sendo oprimida por mais demônios. Principalmente do lado oeste do Jordão, onde ficava Decápolis e Cesareia de Filipos. Aquele lugar só tinha demônio. A região perto da Galileia, ali do mar, também era cheia de demônios.
Se você ler Marcos, Jesus geralmente está sempre perto do mar expulsando demônio. Quando ele vai para a Judéia, só vai encontrar perturbação. Com quem? Com os sacerdotes, com os fariseus, saduceus, escribas, a turma ali do Sinédrio. É com quem Jesus vai encontrar. Então, administração humana na Judéia. Perturbação espiritual, enfermidade, gente morta, lá em cima, perturbado. Pensa numa região perturbada, é a Palestina. E Jesus falou assim, não, eu vou nascer nesse tempo mesmo. Nessa época, o que acontecia? Coloquei aqui uma imagem de um suposto Pedro e João chegando no templo, e não só tinha aquele coxo perto da porta formosa, ficavam vários pedindo esmola. Agora, a sorte daquele homem é que o Pedro e João estavam passando perto dele. Lá no templo existe a porta para a pessoa entrar, e existe outra porta para a pessoa sair. Ninguém sai pela mesma porta que entra no templo. Não é assim? Exatamente, eles acreditam dessa forma. Aí o Pedrão e o João estão entrando na porta de chegada. Quando ele chega, e o que ele vai fazer? Me dá uma esmola. E o homem recebeu a cura, ok? E entrou dentro do templo. Mas a pobreza era demais. É por isso que muitos dos cobradores de impostos eram odiados. Por que eles eram odiados? Porque eles não eram romanos. O que Roma fazia? Roma contratava pessoas da própria pátria para lutarem contra eles mesmos. Como? Dando emprego. Pagando alguma coisa para eles. Então existiam soldados que eram judeus. Judeus, patrícios. É o chamado exército patrício, que é o exército regional. Eram judeus, galileus ali mesmo, que lutavam contra a própria terra. Existiam também os cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos vinham de Roma? Não, eram tirados do meio do próprio povo. E quem eles pegavam? Os melhores, principalmente levitas. Mateus, por exemplo, Mateus era levita. Para quem não sabia. De maneira que o nome dele é Levi. O nome de Mateus. Esse primeiro livro do Novo Testamento que você tem. O nome dele é Levi. Ele era um levita que trabalhava na coletoria de impostos. Roma fazia isso. Ok? Então a pobreza era demais. Agora veja só, o contexto literário. Até aqui nós falamos do contexto social. Então na Galileia tem boa plantação, o povo não é tão pobre assim, o que existe é muita enfermidade, muito demônio, mas o povo tem o que fazer, o povo pesca, né? O povo planta, o povo colhe, o povo manda para fora do país, tem uma certa economia. Em Judá, não, o negócio lá está perturbado. A pobreza é maior, a miséria é maior, tá? E ainda por cima pagam altos impostos. Isso aí é o contexto social. Qual a importância disso? Para quando Jesus estiver falando das parábolas. Toda essa primeira lição é para isso, mostrar esse panorama. Aí ele vem falar dos evangelhos. Por que os evangelhos? Deixa eu explicar uma coisa. Embora o autor tenha colocado aí os evangelhos, na época de Jesus, os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Aí isso aqui cria uma dificuldade. Né? Eu fosse ele, o escritor, o comentarista, não teria colocado isso aqui. Porque os evangelhos não estavam... Quando é que o evangelho vai começar a ser escrito? 30 anos depois que Jesus ascende aos céus. Depois de 30 anos. O que eles têm então? A lei. Vão para as sinagogas e pela lei, eles e os profetas, os escritos, né, eles mostram que Jesus é o Senhor. Ok? Mas ele colocou isso aqui. Então vamos lá. Ele fala que os evangelhos não são biografias completas, mas são biografias. Pois não tentam narrar todos os fatos da carreira de Jesus, nem são apenas história, nem são apenas sermões, embora incluam pregações e discursos. Também não são apenas relatos de notícias. São o quê? São registros das boas novas. Então eles falam, juntando os três, a gente vai falar de sinóticos, né? Deixa eu colocar ele aqui. Juntando os sinóticos, eles falam da vida pública de Jesus na Galileia.
Não esqueçam disso. Quem são os sinóticos? Mateus, Marcos e o Evangelho de Lucas. Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu. E é o que escreve muito. Escreve detalhadamente. E ele tem o privilégio de narrar a história da igreja, o início da história da igreja. Mostrando que a salvação de Deus se estendeu aos gentios, se estendeu a todo mundo, se estendeu a nós. Então ele tem esse privilégio de narrar. E ele tem o privilégio de narrar o mais detalhado dos evangelhos. Nem Mateus, nem Marcos são detalhados, como Lucas escreve. Esqueci da hora. Perdoe-me, pastor. Estou terminando. Aí vamos aqui, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos. E o de João se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área lá em Judá, em Jerusalém. Tá certo? Então, quando estiver lendo as parábolas, por exemplo, João, você não acha parábola em João. Se você quiser ler parábolas, você só vai encontrar nos outros três. Porque João é praticamente facetas do próprio Cristo. Do capítulo 1 até o capítulo 20, João sai mostrando como se fosse retratos de Jesus. Ok? E de seu ministério. Então vejamos aqui. Como ler uma parábola? Primeiro, entendendo a narrativa como a síntese. Ou seja, por que Jesus falou do bom samaritano? Eu coloquei aqui. Você precisa entender a discussão que existia entre o norte e o sul. Certo? Então, eu cifrei aqui. Mais importante ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Então, quando... Eu não vou nem falar de uma parábola agora, eu vou falar no conceito, por exemplo, de uma passagem que Jesus chama a atenção de Simão e diz assim para ele, assim, ó, por que você está falando da mulher, que a mulher está lavando os meus pés com os cabelos? Eu entrei aqui, você não me lavou os pés, você não me deu ósculo santo, você não fez nada. E agora está julgando alguém porque está fazendo alguma coisa para mim? Quer dizer, o cara foi reprovado na sua própria cultura. Se uma pessoa é reprovada na sua própria cultura, vai ser aprovado aonde? Fala para mim. Não consegue agradar a Deus na sua própria maneira de ser. Antes quer ser aquilo que não é. Como o Simão, aliás, se pretendeu a ser diante de Cristo e foi reprovado. Então é preciso entender a cultura. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Não adianta querer entender uma parábola trazendo ela para os dias de hoje. É besteira. O que nós fazemos é a aplicação do ensino para os dias de hoje, mas não o entendimento. Porque querer trazer para o Brasil, por exemplo, não vai dar certo. Aí vai ficar mais bagunçado ainda. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade. Por exemplo, quantos dias tinha uma festa de casamento? 7 dias. Se tinha 7 dias, quanto tempo tem uma festa de casamento aqui no Brasil? 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, né? Com 3 horas e meia, o noivo e a noiva já estão expulsando os convidados. Não é assim? Olha, o buffet vai fechar e está expulsando o cabra. Lá não, lá é 7 dias. E não é 7 dias com Dolly, não. Com Dolly, Coca-Cola, seja lá não, ela é com vinho mesmo. E é com muita festa e com muita dança. E quem vai? Os parentes todos, do noivo e da noiva, fora os amigos, e não são qualquer um, são os amigos íntimos. Pessoal que faz parte do círculo. Então, para se falar de festa de casamento, precisa entender isso. Quer ver uma interpretação errada que nós fazemos no capítulo 25 de Mateus, da parábola das virgens? Ali são as amigas da noiva, sim ou não? Não são amigas da noiva? Por que a gente fala que aquelas 10 virgens simboliza, seria tipo da noiva da igreja? Não está errado, não? Tá ou não está errado? Tá errado. Cadê a noiva? Está escondida, não sei, está oculta.
E quem é aquelas 10 virgens, então? É Israel nas suas 10 épocas do Antigo Testamento. Há um momento em que despertam. Jesus veio e poucas pessoas perceberam que Jesus apareceu. Foi revelado para alguns profetas dentro do período, como Isaías, por exemplo, e poucas pessoas perceberam que Jesus era o Cristo dentro da sociedade. Ana sabia que era Jesus, Simeão sabia que era Jesus. Esses tinham azeite na vasilha. Esses estavam ativos, estavam percebendo, até pessoas que não eram judaicas perceberam. Porque os reis magos foram lá. Nós vimos a sua estrela e viemos. Mas Israel estava dormindo. A noiva está inserida no que Paulo escreveu. Aquilo que esteve oculto desde as mais remotas épocas. O que não subiu ao coração do homem, nem os ouvidos ouviram. Isso Deus reservou para aqueles que o amam. Ou seja, ele está falando das bênçãos espirituais da igreja. E a igreja. Aquilo que esteve oculto se manifestou. Amém? Bom, vamos lá. Que eu tenho que terminar. Ponto 2. Coloquei isso aqui de propósito. Esse camelo aqui passando na agulha. Por quê? Tendo a palavra, procurar as declarações explícitas e implícitas no agir de Deus no contexto literário. Ou seja, procurar as declarações explícitas. O que é explícito? Aquilo que está muito claro. Mas tem coisa que está dentro das entrelinhas. Não é fácil entender, por exemplo, um camelo passando no fundo de uma agulha. Existem N interpretações para isso. E a gente vai deixar isso para o trimestre. Tá bom? Não. Porque não vai morrer não, ele esse fundo dessa agulha está muito grande para ele. No decorrer do trimestre, vocês vão ver isso aí. Identificar a aplicação prática, em outras palavras, buscar o foco da mensagem. Então, quando Jesus diz que o homem deve ter azeite na sua lamparina, ele está falando da vigilância. Ele está dizendo por que aquelas noivas não entraram na festa? Porque não tinha azeite. Não é porque não tinha azeite. É que não foram prudentes. A prudência é exigida para o cristão, porque o cristão prudente, ele vigia. Vigiai e orai. Porque tem muita gente que ora, mas não vigia. Não é prudente. Certo? Então tem que vigiar primeiro e orar depois. Vamos lá. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, fazia o quê? Perguntava a Jesus. Tiago diz, não está entendendo? Peça sabedoria a Deus que dá e não lança em rosto. Ok? Literalmente. Porque tem muita gente que às vezes dá uma explicação para a pessoa e fala assim, nossa, fulano não entende nada, eu tenho que estar explicando toda hora. É melhor que não me fale nada, pelo amor de Deus, se for para jogar na minha cara depois, não é assim, pastor Paulo? Então, peça a Deus, porque quando a gente não entende, Senhor, eu preciso entender isso, quero crescer na graça e no conhecimento. O Senhor pode me ajudar? Com certeza, Deus vai trazer um esclarecimento para nós. E a conclusão, isso foi a conclusão já, né? Não há como perceber nem entrar no reino de Deus. Cadê o meu pastor? Pode vir para cá. Estou terminando, porque minha hora já foi. Não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. Por isso a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Ele faz várias perguntas aqui, irmãos. Apenas leve consigo as perguntas, tá? Não é necessário responder não. Mas ele faz as perguntas para a gente assim, Você já renasceu? Já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo e em seu sacrifício pelos seus pecados? Você conhece o rei deste reino? Seu coração já se prostra diante deste rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? O cara deixou o chicote para o final, né? Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela. Então, esse trimestre tem muita coisa para a gente ler, entender. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil entender as parábolas. Para quem acha que sabe tudo, diz assim, mas parábola é muito fácil. Ainda bem que é fácil para você, para mim não é. Eu estou tentando aprender até hoje o que está inserido dentro desses
ensinamento. Amém, irmãos? Eu agradeço a direção por ter nos chamado, passar aqui esse momento, e espero vocês nos domingos aqui. Se eu não tiver, os irmãos vão estar aqui, mas venha na Escola Bíblica Dominical, seja participante, que é uma bênção. Tem mais de 100 alunos já que vêm aqui, irmão, no domingo, mas está faltando você ainda, certo? Sempre cabe mais um. E o pastor está aqui.